Estou gravando. Olá, bom dia. Estamos aqui reunidos mais um dia para a nossa roda de conversas desse dossiê do desenho e suas imparidades, com minhas colegas de trabalho aqui presente, Ana Moraes, a, da UDESC, a Camila Moreira, da UFMG. E hoje com duas convidadas, a professora Luciana Borri, que é a nossa coordenadora, uma das, né, coordenadoras da revista, e que também acompanhou todo o processo de composição e elaboração desta edição, né, deste dossiê, e a professora Kelly Cristina, da UFMG, da UFG, desculpa, que submeteu um artigo que toca nesse tema geral que a gente criou aqui para conversar nesta segunda manhã, que se trata dos ateliês de ensino e a criação artística. E como isso também reverbera, né, essa produção nos ateliês e no ensino de artes, nas produções, nas escritas e esse universo todo de produção acadêmica, né? Então, eu passo agora a palavra para a professora Luciana Borri e, na sequência, para a professora Kelly Cristina, para se apresentarem, para a gente dar início à nossa roda, segundo dia de roda de conversa. Sejam bem-vindas, professoras. Olá, bom dia. Obrigada, Edson. Uma alegria estar aqui com vocês, principalmente para poder falar sobre esse dossiê especificamente, né? Poder falar sobre um pouco desse trabalho. Então, eu sou Luciana Borri, eu sou professora nos cursos de graduação e pós-graduação em artes visuais aqui na UFPE, em Pernambuco. E também atuo como artista têxtil, pesquisadora, docente artista. Mas na verdade o que eu venho hoje conversar com vocês é sobre a o meu papel atual como editora-chefe da revista Cartema, né? Junto com a nossa equipe, que é formada pelas professoras Maria Bethânia e Maria Emília Sardelic, né? Então, nós três formamos uma equipe de editoras e temos aí os nossos parceiros que estão sempre assim presentes na elaboração dos números, né, da revista Cartema, que é o Valton Ribeiro e João, que é o nosso corretor. Então, um agradecimento aí especial e sempre falando aí por essa equipe. Então, hoje eu acho que eu venho aqui para Acho não, eu venho aqui para conversar um pouco sobre a revista Cartema, um pouco do nosso foco, nosso escopo e como foi esse trabalho para a elaboração do dossiê e o que a revista tem pensado em relação a essas publicações, porque a gente tem aí uma política de publicação de dossiês, mas também de números com artigos e ensaios visuais em fluxo contínuo. Então, é para falar um pouquinho sobre isso e falar um pouco desse processo, né, Edson, porque foi de grande intensidade, mas muito mais uma intensidade que reverberou, está reverberando para diversas ações, fora a publicação, né, do dossiê. Então, eu acho que esse é o ponto dessa fala, né? Edson, a gente se apresenta primeiro ou eu já posso ir falando? Ou Tu Kelly já se pode, apresenta? sim, fica à Tá. vontade, né? Mas também se a Kelly quiser já se apresentar, fica aberta, né? Fica aberto para a gente ir conversando de maneira bem tranquila. É Tá, uma então tranquilo. mesa. Para Então, mim, do jeito que pronto. vocês estruturarem, tá de boa. Então, ótimo. Então, já se apresenta e a gente depois volta para Luciano. Ah, tá ótimo, então. Eu sou a professora Kelly, né, da UFG, Kelly Mendes. O Cristina quase não aparece, tá? É porque eu coloco o nome completo, mas as pessoas me conhecem como Kelly Mendes. Sou uma professora da associada, né, da licenciatura em Artes Visuais, trabalho na graduação. Tenho uma trajetória aí dividida na minha docência, que é a metade do meu tempo foi como professora do ensino fundamental, e agora esse restante da minha trajetória docente está sendo no ensino superior.
Sou formada, sim, pela UFMG, a minha graduação foi lá, então eu também sou da UFMG. E fiz a pós-graduação com o Fernando Hernandes em Barcelona, né? Nesse período eu ainda não era uma acadêmica, assim, uma professora da academia, era uma professora do município, quando eu tive a experiência e a oportunidade de fazer a pós-graduação, que também são experiências muito peculiares, né? De como se estrutura as hierarquias das academias, né? Das universidades. Então, eu me sinto assim nesse lugar meio de conectar o fora da universidade com dentro da universidade, que é o que tem feito um pouco o caráter assim do meu trabalho acadêmico, né, como profissional, esse trânsito entre o fora e o dentro da universidade. Perfeito. Muito bom, Kelly. Então agora eu retorno, melhor dizendo, para a Luciana, para ela falar um pouco da revista, né, desse trabalho que vem sendo realizado na UFPE e a importância também das revistas acadêmicas para nós pesquisadores, né? Dessa manutenção que tanto exige dos profissionais que estão envolvidos, né? Então, Luciana, Tá contigo. certo. Então, o que eu posso, assim, começar a relatar em relação à revista, também vou mostrar um pouco da própria revista aqui, né, na plataforma que ela está ancorada. A revista Cartema, ela já existe desde 2012, né, então ela já tem uma trajetória consolidada, né, ela está ancorada na pós-graduação em artes visuais, no programa associado entre a Paraíba e Pernambuco. Então, ela atua já desde 2012, claro, iniciando com as publicações impressas, mas agora atua exclusivamente no meio digital, como todas as revistas acadêmicas, né? E a importância assim da revista está muito ligada à ideia de registro das pesquisas que vão sendo desenvolvidas no campo das artes visuais, nessa instrumentalização de novas pesquisas e também no fortalecimento de revistas que têm práticas que não são práticas consideradas predatórias, né, no campo editorial. Então, quem é pesquisador, já conhece algumas práticas, a gente recebe inúmeros convites para publicações em revistas em que a gente precisa pagar uma taxa e que essas revistas elas vão recebendo um quantitativo de artigos e vão publicando, né? E muitas vezes vão republicando e republicando os mesmos artigos que foram apresentados em congressos, em eventos. Então, a importância da revista acadêmica ela está ligada a esse processo curatorial, esse processo de avaliação cega por pares, né? Então, é um processo que qualifica as publicações, né? Que vai nos dizer que tais artigos que estão publicados, eles passaram por uma avaliação cega, ou seja, sem identificação da autoria, e por pares, no mínimo dois, e quando tem algum tipo de discordância, entra um terceiro parecerista. Isso dá confiabilidade, credibilidade para aquilo que está sendo publicado, né? E é o caso da revista Cartema. A Cartema, ela tem essa prática já há algum tempo, mas nos últimos 2 anos nós intensificamos. Era uma revista que tinha publicação anual e agora as publicações são semestrais. Na verdade, são em fluxo contínuo, mas 2 números por ano. E a gente já está aqui é, com uma abrangência que possivelmente a gente possa ampliar para 3 números por ano, uma procura grande, né, que talvez nos possibilite isso, abrir 3 números por ano. Mas, de fato, a gente recebe muitos artigos de vários níveis de formação, então a gente recebe de doutores, muitos artigos de doutores, mas a gente também recebe de mestrandos e artigos de outros profissionais inseridos de alguma maneira no campo da pesquisa. E esse processo de avaliação por pares, ele é um processo um pouco mais estendido e demorado, então não é rápido para se publicar um artigo, a gente leva em torno de 4 meses para poder dar uma avaliação. Às vezes leva um pouquinho mais e às vezes é rápido, mas a revista ela tem focado
na questão assim da qualidade daquilo que vem, do que vem para a publicação. É interessante também que a revista, ela hoje publica artigos em fluxo contínuo, mas ela também publica ensaios visuais, e nós temos, a partir desse ano, uma modalidade nova, que são as exposições artísticas comentadas. Então, é um diferencial da revista, porque a gente recebe agora textos, trabalhos que vão falar sobre algumas exposições específicas, vão apresentar ao público e nada mais do que registrar, né, na história os detalhes de algumas exposições que são importantes, principalmente porque a gente está numa revista na região Nordeste, né, do Brasil, e percebemos a importância do registro de exposições que acontecem na região e que depois, quando vai se pesquisar, não se encontra muitas informações, então essa seção da revista ela tem fortalecido justamente esse registro histórico do que vem acontecendo no cenário artístico. E os dossiês, os dossiês já são prática da revista há algum tempo, mas agora essa nova equipe, nova não, né? Mas a nossa equipe agora editorial, a gente tem focado que todo ano pelo menos tenha um dossiê, e um dossiê que, que no nosso entendimento ele se torne referência naquela temática, naquele campo. E é o caso do dossiê que foi organizado e que a gente está fazendo esse seminário sobre o desenho e suas imparidades. É um dossiê que nós já percebemos, a gente já trabalhou para que ele se tornasse uma publicação de referência para a instrumentalização de novas pesquisas. E de referência em vários sentidos e com reverberações, né? Então é isso que a gente está vendo acontecendo hoje com o dossiê. O dossiê ele já foi publicado desde no meio desse ano e a gente já está vendo assim as reverberações na prática disso. Esse seminário é um exemplo onde se pode reunir esses autores, que é uma prática bastante incomum, né? Mas a gente percebeu assim o esforço dos organizadores do dossiê para reunir os autores para a gente poder conversar sobre essas obras. Mas mais do que isso, esse dossiê agora ele está se expandindo aqui em Recife para componentes curriculares do curso de graduação e para as ações de extensão da UFPE. Então, a gente tem aí uma parceria, está sendo bem bacana essa parceria entre a graduação em artes visuais da UFPE, a revista Cartema e o grupo experimental Risco Experimental, que é um coletivo de desenho de modelo vivo que já atua há 10 anos em Recife. Ah, mentira, há 11 anos, fez 11 anos o grupo Risco Experimental aqui em Recife. E o que está acontecendo é que o curso de graduação fez essa parceria conosco, com a Cartema e com o Risco, então há um componente curricular que se chama Poéticas do Corpo, e esse componente curricular está acontecendo todas as quartas-feiras à noite, e toda a base teórica dele é são os textos, os artigos e as produções do dossiê, do desenho e as suas imparidades. Então, veja assim como é um exemplo muito prático, né, de como essa publicação ela está se expandindo, né, ela está se tornando referência. A gente já sabe que haverá novos critérios de avaliação das revistas. A gente sabe que caiu algumas questões aí do Qualis e que agora as revistas elas vão ter um olhar. Isso ainda tudo está sendo, né? Os editores das revistas ainda estão é, se, a- se apropriando dessas novas normatizações, mas agora a gente tem uma ideia de que não é mais a revista a ser classificada, mas os artigos que vão sendo impulsionados e que vão sendo acessados e que se tornam referências para novas pesquisas. Isso abriu aí um campo muito importante na verdade, se associou diretamente ao que a Cartema já idealizava, né, que o dossiê e artigos específicos que eles de fato, que eles se tornem referência para outras investigações, né? Então, assim, está sendo muito interessante ver essa expansão.
do dossiê. E também muito interessante, essa disciplina ela se chama Poéticas do Corpo. Ó, vê como o desenho ele se expande, né? Não é só, é bem a proposição do dossiê. Essas práticas do desenho se expandem para várias linguagens, se expandem para vários campos. Então, a gente está trabalhando aí com um dossiê como base para Uhum. uma ação que trabalha com poéticas do corpo, que trabalha com performance de modelo vivo e que trabalha com a prática do desenho de modelo vivo. Então, veja como a proposição do próprio dossiê ela vem se instaurando ou ela vem já atendendo a uma necessidade de formação dos estudantes. Uhum. Então, acho que é bem importante destacar isso. Penso que é importante destacar que na formação desses estudantes, tanto dos bacharéis quanto dos licenciandos em artes visuais, a gente já pensa um currículo que aborda o desenho. Claro, tem assim algumas especificações um pouco mais tradicionais. A gente tem aí as disciplinas que elas já compõem assim um aspecto que já tem uma ementa um pouco mais fechada, mas a gente sempre notou a necessidade de formação. Esses estudantes sempre vinham com um borbulhamento, né, uma necessidade de formação e de práticas de desenho mais expandidas, né, ou Uhum. expandidas e que atendessem à necessidade deles. E é nítido assim como, por exemplo, essa parceria com Risco, que não é a primeira vez que acontece, já aconteceram outras vezes essa parceria, essa parceria ela tem proporcionado um aprimoramento dos processos de criação desses estudantes. E aí não só os da graduação, mas da pós-graduação também. Então, acho que é um pouco por esse caminho que a gente tem pensado o processo para esse dossiê. Ele foi muito trabalhoso. Ao mesmo tempo, a parceria aí com o Edson, com a Camila e com a Ana foi uma parceria muito fluida, porque, claro, ocorreram algumas dificuldades no caminho, a gente precisa selecionar, tem sempre uma peneira, né, prévia. Antes de passar para os organizadores, a gente faz verificação de similaridade, né, para ver se esses textos não estão vindo de já publicados, a gente faz aí uma verificação de normas básicas, de referências, né? Então, todos os textos, na verdade, eles foram analisados, vistos, né, por essa peneira inicial que é feita pela equipe editorial. E aí, depois disso, é que se passa, então, para avaliação cega, e aí os organizadores foram sempre solícitos e sempre disponíveis, na verdade, sempre disponíveis e muito atentos às necessidades de cada produção. Então, cada artigo ou ensaio que chegou, muitos deles tinham algumas necessidades específicas que talvez não se adequassem tanto às normatizações, mas eles foram olhados com muito carinho por essa equipe aí de organizadores. Então, deixo aqui registrado o meu agradecimento e também posso dizer para vocês que a gente já está na organização do próximo dossiê, que é o dossiê sobre vídeo expandido também, vídeo arte, né, produção em vídeo. E em parceria aí com esses novos organizadores, a gente já está trazendo a experiência com esse dossiê do desenho, a gente já está levando essa experiência para o próximo dossiê que vai ser lançado agora no próximo ano. A gente já começa a colocar ele no ar em fevereiro de 2025. E aí, esse seminário, essa parceria, né? Isso aí já está incentivando que o próximo dossiê também caminhe. Então, deixo aí super registrado a importância na formação de novos artistas, de novos professores interessados no campo educacional das artes visuais, que o quanto essa publicação, esse dossiê, tem reverberado, e eu tenho certeza que vai reverberar muito mais. Tem um exemplo também muito prático, que foi o dossiê de arte têxtil, publicado há 2 anos. Esse dossiê até hoje ele mobiliza parcerias, aí até hoje ele mobiliza ações em conjunto e, e aí a importância, né? A importância da gente manter a prática de criação de dossiês, onde os pesquisadores podem se reunir para de fato conhecer as proposições um do outro, para conhecer o trabalho um do outro, mas muito mais do que conhecer também, trazer para suas produções atuais
as parcerias, trazer essas novas conexões. Então, assim, só para dinamizar aqui, eu também vou mostrar, vou compartilhar a minha tela para mostrar de fato. Vamos lá. E aí, até você conectar aí, né, compartilhar, a importância desse deslocamento também, Luciana, porque às vezes quando a gente busca referências, elas estão principalmente num determinado grupo, numa determinada região, né? Então, quando a gente pensa uma revista que está sediada em duas instituições nordestinas, né? Entre duas instituições nordestinas, Pernambuco, Paraíba. E aí esses organizadores, no meu caso, né, no meu caso, Ana e Camila, que estão também em outras regiões, isso desloca e amplia os tentáculos da produção, né? E traz também novas perspectivas, novos olhares, novas discussões para a arte contemporânea. Então, a importância de fortalecer essas revistas também em outros lugares do nosso país, né? Porque a gente acaba indo mesmo para aquela coisa que é tradicional, indo para as instituições que ao longo da história foram tecendo, né, um certo é, reconhecimento, né, que faz parte da trajetória mesmo. Então a gente está aqui ainda construindo, né, construindo territórios, semeando muita coisa. Então esse dossiê é bem importante e ele saindo, né, como uma proposição do Nordeste brasileiro para pegar várias outras regiões do país. Não, exatamente. E aí, falando especificamente como editora-chefe, né? A gente sabe que Uhum. a produção de uma revista, uma das nossas maiores dificuldades é a questão assim de atribuir artigos com uma temática específica para pareceristas especializados naquele assunto, né, com Uhum. propriedade intelectual e propriedade de formação e profissional naquele assunto. E aí, quando a gente encontra um dossiê, quando a gente produz um dossiê, a gente sabe que é um conjunto de produções que foram vistas, que foram olhadas, pensadas por um grupo de pareceristas com formação específica. Então, imagine a grandeza disso também para os novos pesquisadores, né? Que eles vão direto em uma Exato. fonte em que aqueles artigos eles têm aquela proposição, né, de dossiê, ela tem um caráter muito aprimorado, assim, tem aí uma qualidade de pensamento, uma qualidade de produção bastante significativa, né? Nas revistas com um escopo um pouco mais ampliado, ou quando são números expandidos, expandidos não, em fluxo contínuo, a gente vai vendo assim, a gente vai recebendo artigos que são do campo das artes visuais, que estão dentro do escopo da revista, mas a gente precisa ficar procurando assim pareceristas que possam de fato contribuir para a avaliação daquele artigo, né? E esse trabalho ele é muito dificultoso. Então, a produção de um dossiê ela concentra profissionais ligados a um campo que só tende a fortalecer, né, um dossiê. Mas bacana, Edson, eu também acho incrível assim a revista ela saindo do Nordeste com essas parcerias em várias regiões e também internacionais, né? A gente tem dossiês aí com organizações internacionais, então é uma é uma quebra aí de territórios, né? Uma quebra não, uma fratura assim de delimitação de territórios, né? É uma expansão muito significativa. Então, assim, só para a gente deixar registrado, então, falando da revista, é, a minha tela está compartilhando, né? Só para confirmar, eu acho que está todo mundo vendo. Então, aqui a gente Sim. tem a página da Cartema com as últimas edições, né, de 2024, as duas edições, os dois números de 2024, esse aqui com, em fluxo contínuo, né? E antes, quando as edições, elas, aqui em 2023 também foram duas edições, né? Também em fluxo contínuo, e antes a gente tinha uma edição por ano, né? Até chegar no, nas que eram impressas, né? Então, assim, as práticas de dossiê da Cartema, elas já
são frequentes. Então, a gente já tem aí desde 2017 essa prática de dossiê, né? Um sobre fotografia, feminismos, a memória e o texto, e agora essa do desenho. E já estamos, inclusive, com chamada aberta para novos dossiês, proposições de novos dossiês para a partir de 2026. Então, a gente tem sempre uma agenda. Para 2025, a nossa pauta, a pauta da revista, ela já está delimitada, mas a gente já está programando sempre de um ano para o outro, a gente já vai começando a programar a próxima pauta para 2026. A pauta de 2025 já está fechada, mas a gente aí está com a chamada aberta para proposição de novos dossiês para 2026. Então, veja, essa a revista, né, o dossiê, o do desenho, as suas imparidades. Vou entrar aqui nela com o texto, né? O texto editorial da Ana Moraes, né, do Edson, da Camila, para os quais somos muito gratas. E depois aqui vários artigos, inclusive da professora Kelly, que vai apresentar daqui a pouco, né? Então, vários artigos que vão se somando a um escopo maior, né, sobre o desenho, inclusive com ensaio visual. Nessa edição, ainda não apareceu como proposição as exposições artísticas comentadas, mas isso é muito simples de entender, porque até então a gente não tinha essa prática, é uma sessão muito nova, né? Então, como é uma sessão muito nova, nós entendemos que o público que acessa a revista Cartema ainda está se familiarizando, que acessa e que manda trabalhos também, né? Esse público ainda está se familiarizando. Então, para o próximo dossiê, essa sessão de exposições artísticas comentadas, ela já tem aí alguns trabalhos para esse novo dossiê. Para esse dossiê não entrou nenhuma exposição artística comentada, mas a gente entende que o motivo era justamente porque estava iniciando esse tipo de sessão aqui, tá? Interessante também que nós sempre priorizamos a produção dos artigos como capa de revista, como identidade visual, que o pessoal aí das mídias, o pessoal responsável aqui pelas mídias da revista vai sempre pensando as identidades visuais a partir dos trabalhos que estão inseridos nas revistas, né? Então, muitas vezes a gente começa uma publicação sem capa nenhuma, né? E vai esperando e sem muita identidade visual, porque a gente vai esperando, já que são artigos em fluxo contínuo, é uma recepção de artigos, ensaios e exposições comentadas em fluxo contínuo, a gente vai esperando ver quais as produções estão sendo aprovadas, para daí fazer uma curadoria dessas imagens que vão alimentar todo o processo de identidade visual daquele número e e dos nossos meios de divulgação. Ah, então, Edson, eu acho que é um pouco por aí, mas Que ótimo. super aberto para a gente conversar. Ah, é muito bonito, né? Quando a gente vê um produto desse, né, disponível, público, né, com um coletivo de tantas pessoas envolvidas, pensando, elaborando. é, E material incrível em várias edições para pesquisa, né? É assim, para quem está em processo de pós-graduação, mestrandos, doutorandos e outros pesquisadores. Então, é muito importante a manutenção das revistas públicas, né? Nas universidades. E é uma luta mantê-las no ar, né? A gente sabe o quanto isso demanda tempo, esforços, né? Sempre com recursos reduzidos e às vezes com equipe reduzida também para trabalhar. Então é muito importante essas revistas para nós pesquisadores, né? Luciana, muito obrigado mais uma vez. Eu vou agora passar a palavra para a Kelly Cristina e depois a gente vai fazendo esse ping-pong aí, voltando, né? E aí minhas colegas também, a Camila e a Ana, se quiserem ir colaborando com alguma questão aqui, só sintam-se à vontade, tá? Então, passo agora a palavra para a professora Kelly Mendes.
Kelly Mendes. Obrigada. Não. Bom, primeiro assim, eu queria contar um pouquinho a minha história com a Cartema, porque eu conheci a Cartema como parecerista, né? Eu fui convidada para ser parecerista há uns anos atrás. Desde então, comecei a receber a divulgação da revista, né? E então, assim, eu agradeço vocês aí pela organização, pela manutenção da revista, né, que é muito importante. É um espaço, eu acho que, além de ser um espaço de diálogo, é um espaço também de você lidar com questões que estão acontecendo aqui e agora, né? Então, você vai discutir o desenho falando dele nas possibilidades do momento que a gente está vivendo, né? Não é só a história do desenho, a importância do desenho. E aí eu já inicio contextualizando, né, o que eu estou propondo nesse artigo, que é o desenho no contexto do ensino, né, do ensino e da relação aí do conhecimento acadêmico em diálogo com o conhecimento fora da universidade. Isso é um ponto muito importante. É o lugar que eu me identifico, que é a extensão, é o espaço de respiro para mim, né? Eu acho que o espaço da extensão tem promovido mais experimentações e menos pressão para que as coisas deem certo, ou seja, que os riscos sejam experimentados, né? E eu acho que isso é fundamental na construção do conhecimento. Então, esse trabalho que eu desenvolvi especialmente para a revista, porque quando eu tive acesso à proposta de vocês, né, do dossiê de desenho, eu estava com aquela indagação, né? Nunca me senti tão livre, que foi a frase de um estudante de uma escola pública do estado aqui de Goiás. Ele proferiu essa frase e foi muito chocante por causa do contexto, do lugar e como ele fez isso e o momento que ele fez isso, ou seja, o espaço, o tempo dessa expressão foi muito impactante para mim. E eu já estava com isso há muito tempo na minha cabeça e foi a oportunidade de eu escrever um pouco sobre o desenho. Então, o artigo é uma experiência, é um relato de experiência, mas é um relato de experiência também que é contextualizado, né, com a história do desenho no Brasil e que também discute, né, esse lugar de formação de professores de arte. Então, é dentro desse espaço do ensino, né, e da formação docente em artes visuais que eu tento trazer as minhas angústias e também as possibilidades e necessidades que eu acho que a gente que está bem latente, né, nos cursos de licenciatura em artes visuais, né? Que é primeiramente a falta, os estudantes chegam com muito sem muitos referenciais, né? Assim, no que diz respeito ao desenho, da prática do desenho, muitos amam o desenho, alguns chegam com essa prática, mas dentro de um contexto muito pouco expandido, na verdade, né? É muito no plano de uma reprodução, de um maravilhamento com o que está nas redes, mas também bonito e interessante, tem trabalhos lindos, mas que não discute essa questão do processo criativo e, sobretudo, o lugar do sujeito, à medida que o sujeito se constrói nesse processo, que eu acho que é o mais gostoso de tudo, assim, na minha experiência, né? Então, eu proponho, eu tenho um projeto de extensão que ele funciona desde 2016. A gente começou fazendo duas ações de extensão semestralmente. Atualmente a gente está fazendo uma, porque é um projeto de extensão que não tem nenhum tipo de ajuda da universidade, né? Então, tudo acaba que eu que banco mesmo para ele sobreviver. E, e tem sido muito rico, porque a proposta do projeto de extensão que desemboca, que, de certa forma, é o que gera esse artigo da revista, né, o Fragmento de Memórias 4 é, é essa relação entre trazer a escola para dentro da universidade, ou seja, a gente não está indo para lá, a gente está buscando ele e trazendo os meninos para dentro da escola. E a experiência é assim:
Pode ser estudantes das séries iniciais, a gente já teve crianças, adolescentes e estudantes do ensino médio nesses 8 anos de existência do projeto. E a ideia é fazer com que a gente fique ali num espaço horizontal, onde que está todo mundo ensinando, está todo mundo aprendendo. Então, e mediado por um fazer artístico, né? A experiência que eu trago foi dentro de um ateliê de desenho, mas já teve experiências dentro do ateliê de fotografia, de pintura, de costura, né? Então, é muito interessante porque eu vejo que esse deslocar de territórios, ele é muito formativo e muito necessário para romper as visões estereotipadas do mundo que a gente tem, né? Porque a gente, cada vez mais, a gente está repetindo e construindo narrativa sobre narrativa sem nunca ter, de fato, pegado concretamente nas coisas e estado presentes. Então, eu acho que essa ausência, ela tem reverberado de forma muitas vezes negativas, né? Até nessa exagero da violência, do medo, né? Tanto da violência como do medo de conhecer o outro, aquilo que está muito diferente do meu núcleo ali, da minha bolha, né? Então, eu acho que a proposta desse artigo é de divulgar isso mesmo, a importância da extensão, a importância de pensar a formação docente e que essa formação, assim, ela seja de fato efetivada, porque a gente está vendo que as políticas públicas de Estado e município, elas não conversam com as políticas federais, né? Então, a gente tem formado uma série de profissionais desses anos todos e eles não conseguem chegar no mercado de trabalho porque muitas vezes ele não existe, né? Ele está deixando de existir cada vez mais. Então, eu sinto muita falta de uma organização mesmo, sabe? Que a gente teve lá na década de 90, que a Ana May encabeçou no Brasil inteiro, era outro contexto, né? Era um espaço muito de hegemonia e tudo mais, mas que teve um impacto muito grande nas políticas públicas federais, né? E da importância de ter professores no ensino básico formados nas áreas, né, para se trabalhar com arte. Então, o meu projeto, ele como ele é muito não consegue ficar dentro de uma caixinha, né? Ele precisa falar de política pública, ele precisa falar da universidade, ele precisa falar das escolas de ensino básico, ele precisa falar da falta de diálogo entre universidade, o federal, o estado e o município, ele precisa falar dessa angústia que a gente vive dentro dos espaços universitários por causa de hegemonia, por causa dessas relações de poder que, na verdade, nos limita, né? Ou seja, cada vez mais a gente se sente menos livre. E então, assim, o mote, essa sensação, né? Essa coisa que eu gosto muito, que é aprender não só de forma intelectual, mas que você está aprendendo e lendo o mundo com o seu corpo, né? Então, a gente sente muito. Eu gosto muito daquilo que me tira do fluxo, né? Eu estava assim, a gente estava com uma proposta de trabalhar aula de desenho, o projeto de extensão a gente transformou em 2 cursos de desenhos para o ensino médio. A gente ia para as escolas e dava aula de desenho, os meus estudantes da graduação, primeiro período, muito fofo, porque eles já entram com a experiência da licenciatura. É, e assim, todo mundo aprendendo, porque os meus estudantes também não tinham tanta intimidade, alguns sim, outros não, com o desenho. Então, era um fazer aprendendo, que é muito interessante. E, e sempre que acontece algo, desculpa, gente, e sempre que acontece algo assim que rompe com esse fluxo, com essa lógica, é o elemento que eu quero parar e eu quero pensar e eu quero refletir sobre por que isso me assusta tanto ou por que isso me incomoda tanto, né? É daí que eu também gosto de escrever a partir dessas experiências que acontecem nessas relações nos campos e com as pessoas, né? Então, no caso aí, o desenho foi mediador de muitas revelações, né? Não era o desenho pelo desenho ou para o desenho, mas era o desenho mediando outras relações e possibilitando outras formas de se expressar mesmo, né?
Então, acho que é mais, basicamente isso, gente. E agradeço, estou muito contente assim de estar aqui no espaço da gente poder falar de ensino, poder falar de desenho, formação docente em artes visuais. É, é necessário, né? É importante a gente ter esse espaço. É isso, Ótimo, hein? Kelly. Muito bom. É muito importante esse compartilhamento, né? E pensar que tantas reverberações parte Uhum. desse desenho, né? E que a gente fala, às vezes, de modo muito poético, né? Que são esse campo ampliado, né? A aula é esse campo ampliado o tempo todo, que toca em vários lugares, em tantas questões, que não só interfere, né, mas que estão ali presentes nesse coletivo que se encontra para estudar, né, envolvendo professores e alunos. E eu acho o desenho sempre uma linguagem, né, uma expressão, cada pessoa usa um termo diferente, é, com um- gera muitas possibilidades para pensar a criação, né? Gera muitas possibilidades para desenvolver procedimentos, poéticas, questionamentos, né? Provocações. Eu acho o desenho muito rico. Não que outras produções não tenham isso, mas o desenho é o primeiro que chega, né? Quando a gente vai criar uma obra, criar uma imagem, né? Então a gente parte dele, nem que seja através de um projeto, de uma ideia, de um rabisco, de uma anotação que a gente faz rapidamente, né? Então é muito interessante e bonito todos esses lugares que ele toca e onde ele amplia, né? Ou seja, as imparidades, né? Que o desenho tem, né? Possui, né? É ímpar. Ele tem uma coisa que é muito dele, mas é de todos também, né? Ele toca em vários lugares. Kelly, eu queria aproveitar agora e projetar o teu artigo, né? Tu consegue compartilhar na tela? Ou quer que eu... Eu estava até com ele aberto aqui, porque eu queria fazer uma pergunta. Então, E tu quer compartilhar, Luciana? pode ser, só se a Pronto, Kelly. que de... Não, pode sim. Eu posso compartilhar que o meu também está aberto aqui, mas eu só não sei usar esse zoom. É onde que. Você que sabe, você já está compartilhar com a ele tela aberto. na partinha verde. Ah, tá. Ah, a Ah, a Luciana já está Luciana vai compartilhando. compartilhar. Massa. Aí eu não achei aqui o ícone de levantar a mãozinha para fazer a pergunta, mas Eu também eu fiquei muito assim, bem aqui no zoom. se a Kelly puder falar dessa imagem aqui que eu achei assim bárbara, de um exercício, né? De um Sim, posso. exercício do teu projeto, eu fiquei assim bem curiosa para tu, assim, eu li, claro, né, mas se tu pudesse falar um pouquinho mais dessa imagem, porque aqui fica nítido que estão se estudando uma técnica, né? Estão se estudando alguns elementos da linguagem visual. Aí se tu puder falar um pouquinho. Sim, Luciana. Veja bem, essa atividade aí foi a culminância dos cursos que aconteceram durante um semestre na escola, né, de ensino médio, com esses estudantes que participaram da oficina que a gente deu durante um semestre. Então, era um curso de desenho e a gente, sem pretensão mesmo, a ideia era ir para o espaço, conhecer o espaço e as pessoas que estavam ali, e criar um diálogo, sobretudo entre os estudantes do ensino médio e os graduantes da universidade, né? Criar essa ponte, né? Romper com medos, romper com estereótipos e ter um diálogo tranquilo, assim. Então, a gente trabalhou muito o desenho durante o semestre e, no final do semestre, a gente fez uma oficina. Essa oficina, a gente dialogava como aí, por exemplo, no curso, a gente teve um semestre que uma aluna teve presente, no outro semestre, três estudantes da licenciaturas participaram do curso. Mas esses estudantes, veja bem a rede que a gente vai construindo. Esses estudantes, eles eram da graduação de licenciatura, artes visuais, primeiro período. E na sala de aula, tinham todos os estudantes, ali a gente estava elaborando como que a gente ia culminar, né? Como que ia culminar aquele curso de extensão na nossa aula de desenho. Então, a gente precisava de pensar assim, o que que a gente está falando? A gente está falando de trânsito de território, a gente está falando de identidade, a gente está falando de diálogos com diferentes territórios, entre diferentes pessoas.
Então, a proposta que a gente começou foi de fazer assim, a gente tinha, acho que 30 nessa comunidade eram 15 estudantes, mais ou menos 15 estudantes da licenciatura, 15 estudantes da escola, e a gente fez duplas, né? Cada estudante da graduação propôs a ação para os estudantes das escolas. E a ideia era partir da sombra, dessa forma, a gente não estava preocupada com a representação em si, mas criar uma composição a partir das projeções das sombras. Então, tinha objetos opacos, tinha objetos transparentes, tinha objetos. A própria sombra, né, dependendo do lugar que a luz é projetada, ela vai criar uma outra forma, né, mais espichada, mais alongada, mais, né, densa, mais expandir para além da folha e tudo mais. E a gente utilizou aí um material que a gente tinha, que era giz de cera. A gente tinha muitos giz de cera azul e muitos giz de cera preto. E aí cada um fez o seu desenho. O final, a gente montou esses vários papéis A3 no painel, juntamos, cada um colando do jeito que queria, do lado de quem quisesse, e a partir daí a gente fez um outro desenho grande, onde tudo tivesse que fazer sentido. Um desenho ia ter que continuar com o desenho do outro. Então, nessa conversa, a gente foi saindo do nosso território e expandindo para os territórios dos outros desenhos, né? E fazendo essa discussão de desapego também, porque muitas vezes tem quem não quer que ninguém desenhe em cima do desenho que já foi feito, né? Então, essa coisa de trabalhar o coletivo e o colaborativo. Então, esse foi o fechamento do trabalho, né? A gente partiu de um estímulo, de um estímulo que era a projeção da sombra, a gente tinha diferentes materiais aí, e no final a gente fez um grande desenho que ficou muito massa. E aí a gente não fica discutindo, porque a minha pegada, assim, a gente discute a composição, a gente pensou como que a gente resolve uma forma que não tem nada a ver com a outra forma e conecta com a forma que eu fiz. Teve uma discussão ali formalista, mas não era essa a intenção. A intenção era mesmo da gente entender como que a gente pode transitar em espaços, como que a gente pode dialogar com o outro e como as diferenças podem gerar outras coisas, né? À medida que elas dialogam. Então, essa era a proposta da atividade, né? E, e foi nesse sentido, Luciana. Eu não sei se eu te respondi. A Luciana tá aí? Excelente. Não, tá, ela já fez joinha para você, tu respondeu. E aí, Kelly, eu fiquei assim pensando, né? Porque tu fala dessa criação de subjetividades, criação de subjetividades docentes, e aí tu trabalha com um grupo de estudantes, né? Na graduação, juntando esse trabalho, né? Essa ação coletiva juntamente com estudantes na escola, né? Isso é muito interessante porque está promovendo várias camadas de aprendizagem, né? Do estudante que está aprendendo na universidade como ensinar e do estudante que está na escola aprendendo, né? Com esse novo professor que vai para a escola num determinado momento. Então, assim, são vários tipos, né? E a gente, enquanto professor também, formador, a gente está nesse local de aprendizagem o tempo todo, né? Porque dessa ação surgiu esse artigo que deve ter gerado muitas reverberações e questionamentos também no seu aprendizado, que a gente está nesse, né, nesse aprendizado constante. E é muito legal também essa ação, né, de proporcionar uma técnica mas que nessa técnica tem uma intervenção, né? Então, tem essa questão do expandido, tem essa questão da intervenção, como tu falou, do desapego, né? Mas também da construção de uma poética coletiva, né? E isso é muito interessante e muito potente para se pensar educação, ensino de artes na contemporaneidade, né? Dessas experiências, dessas interações, que não é só uma técnica apenas. Tu não está aprendendo uma técnica apenas, tu está aprendendo uma técnica revestida de conceitos, de pensamentos, de ações, de interatividades. E aí tu pode sair do campo da arte e tocar em outras áreas, né? Envolvendo política, questões sociais.
e assim por diante, né? Muito interessante isso. E é muito rico pensar é, essas interações do ensino de arte dentro da escola, né? É, ainda bem que hoje nós temos em todas as escolas como obrigatoriedade o ensino de artes no Brasil. E isso é importantíssimo, né? Para a gente pensar na formação de uma sociedade com acesso e mais consciente das produções culturais do nosso povo, né? De nós mesmos. Isso é importantíssimo. Mas também de outros países, de outros lugares, de outras comunidades, outros grupos, né? Muito legal. Não é uma pergunta, é uma reflexão aqui que eu acabei fazendo a partir daquilo que eu fui vendo, né, no seu texto aí, né? E tu traz também uma perspectiva, se tu puder falar um pouquinho, da cultura visual, né? Como que você envolve tudo isso dentro da perspectiva da cultura visual para a gente discutir um pouquinho mais aqui. Então, a cultura, o campo de estudo da cultura visual entrou na minha vida assim, foi um marco, né? Como eu era professora antes da cultura visual e como me tornei professora depois da cultura visual. É, eu venho de uma formação extremamente formalista, né? A minha graduação foi muito formalista, mas muito, em termos técnicos, muito interessante, mas também uma formação assim muito. Eu entrei na universidade nos primeiros anos pós-ditadura, né? Então, faz muito sentido o ensino do desenho ser pouco problematizado e da gente e de quem faz tá numa certa inexistência, né? Da gente parar, não pensar muito nessas relações de poder, né? Então, o campo de estudo da cultura visual, ele me dá essa possibilidade de correr risco e de dialogar com o que eu acho que é interessante dialogar. Então, às vezes, eu posso sair, por exemplo, do espaço das artes visuais e começar a trazer um conceito de territorialidade, né? Trazendo lá da geografia mesmo, sabe? O que que é territorialidade? E pensar também em termos de, de, de categorias e marcadores sociais, né? O que 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 vem lá da sociologia, né? Ou pensar um pouco também dentro da psicologia, ou seja, o campo de estudo da cultura visual, ele trabalha a imagem, ele desconstrói essa ideia de do que a imagem quer dizer, né? Acho que basicamente para mim o campo de estudo da cultura visual é isso. O que a imagem quer dizer? Não é isso que interessa. O que interessa é o que essa imagem fala de mim, né? Então, partindo disso, que eu acho que acontece essa provocação de você começar a se entender e entender o porquê das suas leituras serem de determinadas maneiras e não de outras maneiras, né? Então, é um processo assim de desconstrução, de sair desse lugar passivo mesmo, né? E até político, passivo e de se tornar um lugar político, né? Ativo, né? De se entender nesse mundo e estar de fato na busca de fazer parte, né? De fazer parte, nesse processo de fazer parte. Porque eu acho que é processo, porque eu não sei se a gente um dia chega a fazer parte de alguma coisa, mas essa busca é, é, eu acho que é por aí. Então, as minhas experiências dentro dessas propostas pedagógicas no contexto da cultura visual, que não descarta a produção das artes visuais, é, é, mudou totalmente a minha forma de lidar com a formação de professores, de ser professora e de trazer essa importância também de cada um do sujeito, né, para o contexto, né? Não é só a arte, não é só a técnica e não é só o contexto da produção daquele objeto artístico, mas é o quem sou eu e como eu também sou parte dessa história e como eu escrevo essa história dentro desse contexto, que eu sou parte dela, né? Eu não estou como espectador. Então, eu acho que o campo da cultura visual, ele te coloca nesse lugar de estar inserido, você está dentro do contexto, você não é um apêndice, você não é um espectador, você participa, né? E assim, a colocação do Ryuk foi muito incrível, porque ele precisou falar.
né? Ele não se conteve mais, ele precisou sair de dentro de si e falar nos últimos minutos, assim. A gente estava quase chegando no ônibus e ele no corredor falou assim, professor, eu nunca me senti tão livre. Ou seja, a gente tinha acabado de falar de todo o processo do semestre, na culminância da atividade dentro da Faculdade de Artes Visuais, todos os colegas falaram que como é que foi a experiência, se acharam legal, tal, pá, e ele não comentou, mas ele não podia ir para casa sem falar. Ele precisou falar. E foi muito interessante porque no outro semestre a gente fez uma outra oficina, né? E assim, ele já era outra pessoa, né? Então foi uma coisa muito. Foi ali que foi a virada de chave, sabe? E ele compartilhou a virada de chave comigo. Então foi. Eu tinha que escrever sobre isso, não tinha jeito, isso não podia ficar né, assim, só entre eu e ele, né? E toda essa discussão foi muito legal, porque eu falei, olha, eu vou falar, vou escrever sobre aquela experiência, sobre aquela sua frase. Eu mandei para ele o artigo, sabe? Então, assim, foi tudo muito interessante essa ideia. É interessante todo esse percurso que tu nos apresenta agora, porque isso volta, né, e toca naquilo que tu falou no começo, que eu gostei muito do modo como você estruturou a sua frase, quando você fala que os alunos chegam, né, muitos já chegam sabendo desenhar ou gostando de desenhar, mas num lugar não muito expandido, né? Ou seja, de uma pouca reflexão, de um pouco entendimento do que é o desenho, por conta das redes sociais, das mídias, dos acessos. Eu achei muito legal o modo como você falou, eu falei assim, e que bom que tá gravado, porque a gente volta para ouvir, né? E eu fico muito, eu gosto de perceber assim como as pessoas estruturam as frases. Eu gostei bastante daquilo. E aquilo lá volta nisso da cultura visual, né? Dessa enxurrada de imagens, desse assédio que existe, né, através da internet, das redes sociais aí, que a- nos apresenta diariamente, cotidianamente, muitas imagens. Mas uma coisa é você estar seduzido por uma imagem que de fato te toca, e outra coisa é tu entender o que levou o artista a produzir aquela obra, aquela imagem, né? Como foi esse processo de construção, né? A construção da obra, a poética, os procedimentos que levou para aquilo. Não é simplesmente uma cópia, não é simplesmente, ou pode ser, ou não é, né? Apenas uma reprodução de algo. Então, assim, a gente às vezes não sabe. Quando tu vê uma imagem incrível na internet, ou que seduz grande parte de nossos alunos, que hoje chegam na escola, né? E que a HQ tá cada vez mais ganhando espaço, né? O mangá cada vez mais tomando espaço. E que eu não acho a pior coisa do mundo, não acho a pior, os alunos só querem desenhar isso. Ok, que bom que ele só quer desenhar isso, porque pior é aquele que não quer desenhar nada, né, para nós enquanto pesquisadores. Então, como ampliar a partir desses primeiros encontros outros encontros, né? Como abrir essa caixa, abrir essa pasta para trazer ou acessar outros materiais, outras possibilidades, né? E se o aluno É, chega na universidade desenhando mangá porque ele quer desenhar mangá, já é um desejo, né, de algo que vai tocar em outros lugares, né? E por isso que a gente está aqui ampliando possibilidades, compartilhando, partilhando e assim por diante, né? Edson, só para clarear um pouco assim. Eu interpreto, né? Eu vejo que o campo de estudo da cultura visual ele é muito interessante, não para você exatamente entender o que o artista fez e o que ele quis dizer, ou que material, como que ele chegou naquela imagem maravilhosa. Não, eu acho que é pelo contrário. Eu acho que é o porquê que eu gosto dessa obra, o que ela me toca e por que ela me toca, ou por que eu não gosto, ou por que eu rejeito. Porque esse entendimento é um entendimento de problematizar, né? Por exemplo, tanto aquilo que te seduz muito é problemático, quanto aquilo que você repugna também, né? Porque o que é que tem aí? Quais são as coisas que estão aí que te incomoda, né? Ou seja, é,
Porque eu acho que aí rompe com esse lugar do espectador passivo, sabe? Que ele só consome a imagem. Ele pensar sobre, não a partir da imagem, mas em diálogo com as suas experiências também é importante, porque você situa, aí eu vou lá no Paulo Freire, que é maravilhoso, que é a questão da pedagogia do oprimido, né? Você situa, não, mas peraí, mas esse gosto é meu, né? Isso aí, por que que eu aprendi a gostar disso se isso contraria de fato as minhas experiências, as minhas vivências, aquilo que eu me tornei, não foi, sabe? Eu acho que tem uma questão que eu acho que o campo da cultura visual abre, que é mesmo uma discussão política e que é importante porque desaliena, sabe? Daqueles gostos que você acha que tem, né? Tá, eu escolho mangá porque de repente é aquilo que os algoritmos te levam a ver, porque você começa a ver aquilo, vai ser só aquilo que vai aparecer. E agora cada vez mais. Então, esse pano de fundo comum, né, que é talvez o que quer ser ser humano, né, que Uhum, sente, que sofre, que é machucado, que tem medo, que cada vez mais medo, né? É o pano de fundo que a gente tem em comum e a gente não pode perder isso, porque se eu vejo muita resistência, por exemplo, de estudantes que tiveram uma experiência no campo do desenho e se sentem muito confortáveis e seguros ali, né? E a gente sabe que o aprendizado, ele pode ser muito prazeroso e que, inclusive, o perturbador é prazeroso, porque escrever esse artigo, por exemplo, eu parto de um sofrimento muito presente naquele momento na minha vida, né? E por isso me impactou tanto a fala do estudante, né? Porque ele me apontou uma coisa que eu falo, caramba, eu nunca, acho que em momento nenhum eu teria essa ideia de falar assim, nossa, eu nunca me senti tão livre. Acho que eu nunca vivi isso. Você está entendendo? Então, é um negócio que contrariou tudo que está ali, né? Desconstruiu muita coisa, né? E óbvio que é essa sensibilidade que nós, pessoas, né, seres humanos temos, é que a gente não pode ter cuidado, porque as coisas estão ficando. Já era pasteurizadas, mas estão ficando cada vez mais. Então, independente da imagem que seja, não estou falando aí nem de estética, de formalista, nada disso. Ela pode ser provocadora, né? Tanto aquilo que agrada como o que não desagrada. Então, eu acho que o campo da cultura visual é isso, sabe? É se entender. Se entender, e para se entender, é isso. Você precisa do diálogo com o outro. Porque esse perfeito. perturbamento não sai de Uhum, você, sai do outro. Então, é nesse sentido esse diálogo com o outro, né? Com esse artista, não é saber exatamente como ele chegou a ser artista, como ele chegou a criar ali. uhum, Sim, a gente quer saber, porque as técnicas também são importantes, uhum, até para se expressar, né? Dentro daquilo que você deseja. Essa pesquisa é muito gostosa também. Mas eu uhum, acho que sobretudo, aí também tem uma questão que é contextual. Quando a gente está falando de formação de professor e está falando de educação do ensino básico, a gente não está formando artista. Eu não tô brigando por isso, né? A gente está formando pessoas. E a gente quer pessoas críticas e pessoas sensíveis, né? Então, por isso a importância das artes visuais, das artes como um todo, né? Na formação do sujeito, e sobretudo o sujeito que nem sempre tem acesso, que ele já parte do princípio que ele não tem direito de estar dentro da universidade, né? Então, são vários discursos que são tecidos nas narrativas, tanto visuais, né, quanto orais e cotidianas, que definem os lugares dos sujeitos. E é sobre isso, sabe? Maravilhoso, viu, Edson? Porque as inspirações vão surgindo à medida que a gente vai tendo esse diálogo, né? O que eu estou falando aqui é só exato. agora e aqui que eu vou Uhum, falar. Não vou conseguir falar sim, isso em outro lugar, em outro momento, né? Porque exato, os Kelly. momentos são importantes, as Uhum, pessoas são importantes para a gente falar uhum, do que a gente uhum, faz, né? uhum. Isso é lindo. Eu agradeço demais a Muito, todos vocês muito. essa Não, oportunidade de estar aqui tendo uma eu série de. adoro falar do ensino de arte, né? Daquilo que a gente está vivenciando nos ateliês, levando para a escola. Isso me toca profundamente, né? Porque eu fui uma criança de escola pública que não tive essa discussão, que não tive acesso a isso. Então, boa parte da sociedade brasileira teve acesso à arte, né? Teve acesso à arte nas universidades, né? E muitas vezes adultos.
Eu estou falando de nós profissionais, principalmente, né, que hoje estamos aí indo para as escolas, levando outro tipo de arte, outras possibilidades de ensinar e acesso à arte. Então, é maravilhoso tudo isso que tu traz aí para a reflexão, né? E pegando um gancho nisso, nisso que a gente está debatendo aqui, eu queria voltar agora para a Luciana Borri, porque a Luciana é professora de ensino e faz um trabalho maravilhoso no ateliê. E aí também, com todo esse trabalho, então ela tem um monte de acessos a um monte de produção, porque ela também está nessa produção da revista, então tem acesso a muitos artigos, muitas pesquisas, muitas escritas, depoimentos e assim por diante. Eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente dessa intersecção, né, do ensino ou dessa experiência no ateliê, né, é, conectando o ensino, né? Como que tu pensa, como que tem sido, como que vem sendo, ocorrendo esses fluxos na tua prática? Edson, com prazer. Deixa eu só. Eu acho que a Camila tá com a mão levantada, não é, Camila? Eu não Ah, quero eu não passar. vi, Camila. Me perdoe, eu sou bem ruim para essas Aí eu não coisas. sei, só para não passar aí por ela, né? Claro, desculpa, eu não tinha visto. Mas, bom dia, né, gente, que eu estava Bom aqui dia. quietinha. Mas, em primeiro lugar, agradecer, né, a Luciana e a Kelly pela presença e pelas palavras, né? É porque depois da explicação da Luciana da revista, eu anotei exposições artísticas comentadas, isso é muito fantástico. E é engraçado como que hoje, o que está acontecendo hoje, está fazendo uma ponte, uma linha imaginária com o que a gente falou ontem com relação ao ensaio visual e essa leitura codificada ou descodificada da imagem, né? Como que ela é montada, como que ela é orquestrada, para se tornar, né, no caso da revista, não um artigo, mas um corpo, né, que compõe e que faz parte de uma leitura. Então, assim, ampliando todas essas palavras. E aí, ouvindo vocês, eu fiquei muito pensando na relação de rede, de estar em contato com, porque tudo que a Luciana falou e as proposições da revista face ao artigo, pensar o desenho como esse processo de ligação mesmo, e como que ele vai cada vez mais sendo fundamental, né? E percebido, porque por mais que ele não é de forma direta na construção da imagem, mas ele está presente. Na fala, eu fiquei muito pensando, nossa, a psicanálise, Freud, né, os antecessores a ele, ou de quem ele bebeu, fala da cura pela palavra, né, desse processo de pensar toda uma reação do sujeito, né, que é externado pela palavra e ali contextualizado. Eu fiquei pensando, nossa, talvez nos reconhecermos como sujeitos no mundo foi dado pela imagem, foi por uma absorção inversa, talvez, né? A gente precisou se entender enquanto imagem, a partir de uma linha que tornou-se uma narrativa e, ao mesmo tempo, é um espelho, sabe? E como que isso, não sei, né, se é um pouco viagem minha, mas eu senti isso na fala da Kelly no artigo, porque a frase, né, nossa, estou me sentindo livre, né? Eu consigo me representar. Eu consigo me colocar no mundo, sabe? Eu consigo uma relação de pertencimento que não está orquestrada apenas por uma palavra que às vezes é, de certo modo, castrada. Nem tudo que eu penso eu falo, nem tudo que eu sinto eu expresso. Mas tudo que eu vejo é aquilo que eu sou, né? Talvez. Então, eu fiquei pensando nessa rede de contato que esse dossiê, de pensar o desenho nesse contexto de imparidade, de construção da imagem, e assim como a gente discutiu ontem no ensaio, né? Quando o artista vai escolher, ele é um artigo no sentido de que lemos a imagem, né? A observamos como quem vai escrever um artigo dentro da sua literalidade, e transcrevemos pela imagem.
há uma mesma absorção de gestão daquilo que é, né, reflexivo e que é posto enquanto imagem, e talvez muito mais forte, porque pode dizer tudo e pode ser interpretado de várias formas, em vários idiomas, né? É do sujeito. Então era só isso que mexeu comigo assim. Não... Pode continuar a pergunta do Edson. Obrigada. Camila, Camila, que, só que agradecendo. bacana te Ai, conhecer, viu? desculpa, Luciana. Não, só agradecendo mesmo o comentário. Eu acho que essa coisa do espelho, né? Esse vai e volta, e essas transformações, esses processos da comunicação, é muito interessante. Obrigada, Camila. Que bacana a gente se encontra, maravilha. Olha, eu acho que, acho não, Kelly e eu, a gente tem uma coisa muito em comum, que é a educação da cultura visual. Inclusive, o meu doutorado foi em arte e cultura visual, né, lá na UFG. Então, esse campo que não é teórico, somente teórico, mas esse campo que eu estou ancorada, né, tanto teoricamente quanto na minha prática, ele me faz entender que todo o processo é, em ateliê, que eu estou aqui ultimamente me policiando para falar mais em laboratório do que ateliê, né? A gente acabou de passar pela avaliação do MEC e esse termo, né? Inclusive com os editais internos, ele está recebendo uma perspectiva nova assim no nosso curso. Então, a ideia de laboratório, ela tem sido mais adequada ao que nós entendemos como processo de formação dos licenciandos e dos bacharéis, né? E de fato eu entendo que todo o processo de laboratório, ateliê, ele é um processo educacional. Eu sempre digo que eu sou uma professora artista, não hierarquizando nada disso, mas na minha própria formação eu o aspecto educacional ele antecede, não é que antecede por vir primeiro, mas ele tem uma potência, uma força muito grande para qualquer tipo de processo criativo, no meu caso, né? Eu percebo assim que enquanto artista, todos os meus processos de criação, eles estão ligados aos processos intimamente emaranhados aos processos educacionais. Na verdade, são as relações educacionais que surgem em todos os meus processos de criação. Então, eu busco pensar bastante, sentir mais do que pensar, essa identidade de que eu sou uma professora artista. Por isso que eu me acerco tanto das perspectivas da ortografia, da pesquisa baseada em artes, e na cultura visual, então, é onde eu me ancoro profissionalmente, porque é onde eu entendo que a perspectiva autobiográfica, a narrativa de si, ganha potencialidade, ganha potência, se transforma e gera coisas muito potentes. Então, um trabalho em laboratório, ateliê, ele é, lá aqui na UFPE eu fico especificamente com o campo das artes têxteis, então com o crochê contemporâneo, com a tapeçaria, muito ligada assim às tradições até aqui do estado, mesmo que tem tradições fortes em relação ao campo das narrativas têxteis, mas também trabalho, atuo há algum tempo, alguns poucos anos com litogravura. E é onde eu tô assim num apaixonamento, algo muito novo. Ao mesmo tempo, esse novo já está perdurando aí por 5 anos, então eu tô aí já me sentindo uma litógrafa, herdando aí conhecimento de processos litográficos e herdando aí uma série de atribuições também que se referem à litogravura. E essas ações, claro, eu também trabalho com a formação dos professores nas disciplinas de metodologia de ensino, dos estágios, né? Da, várias disciplinas relacionadas a isso, mas eu não abro mão assim de estar em laboratório, ateliê, porque ali eu vejo relações
diretamente ligado aos processos de criação. Na verdade, eu sinto que cada aula, cada encontro com os estudantes, eu estou ali numa vivência performática muito intensa e significativa. Hoje eu traduzo essa a minha vivência como experiências performáticas, assim, a cada encontro em sala de aula. E não que são experiências performáticas no sentido de que deixo de ser Luciana, nada disso, ao contrário, é ali onde eu me vejo performando a Luciana que eu quero ser. A Luciana que eu não sou hoje, mas que eu tenho, é aquele estado do devir, né? A Luciana que pode vir a ser naquele momento com os estudantes em ateliê, em laboratório, em processo de criação. Então, no meu entendimento, todas os componentes curriculares, tanto de laboratório quanto de específicos de ensino, eles estão num emaranhado tão profundo que é muito difícil dizer assim, isso é ensino de artes visuais, isso é laboratório, é processo de criação, é um emaranhado tão complexo e eu vejo isso se refletindo assim nas minhas orientações, porque eu vou orientando tanto a galera do bacharelado nos TCCs, nos PIBICs, nos BICs, vários editais aí internos, quanto o pessoal da licenciatura, até ali no mestrado, em que as linhas de pesquisa do mestrado, por exemplo, a gente tem 3 linhas de pesquisa, e eu me encontro na linha um, que é a linha de processos educacionais, mas os meus orientandos, eles são artistas, eles estão em processo de criação, a partir dessa perspectiva educacional. Então, é um emaranhado no qual eu tenho me firmado cada vez mais e entendido essa minha prática, de fato, como uma professora artista que, que prioriza a narrativa de si e prioriza essa autobiografia, essa narrativa de si no processo de formação desses estudantes, né? Então, na prática, eu vivencio muito isso e sei o quanto isso tem proporcionado formação aí falando sobre a formação de professores especificamente, porque são esses profissionais que vão atuar, né, depois fazendo concurso público, estando como professores em sala de aula, estando como mediadores em museus, principalmente são os professores da licenciatura, né, os nossos licenciandos que entram nesse mercado. Então, eu vou vendo também esse efeito multiplicador dessa concepção, porque eles também vão se entendendo em sala de aula como artistas, como não artistas no sentido, né, no sentido sistema dito oficial das artes, mas no sentido de protagonistas de processos de criação. Então, essa perspectiva, que eu nem sei se eu estou respondendo o que o Edson falou, mas eu acho que é um pouco essa vibe, essa vertente, né? Eles vão se entendendo aí como protagonistas em processo de criação. E um detalhe muito interessante é que todas as atividades que eu desenvolvo em laboratório, ateliê, elas sempre são com componentes curriculares junto com extensão. Isso é uma coisa que eu tenho fortalecido cada vez mais, é uma prática que eu tenho, eu não, o grupo de professores aqui do nosso corpo docente, a gente tem fortalecido essa prática e eu super abraço isso, que é abrir componentes curriculares e dependendo do número de vagas ofertadas e preenchidas, é abrir também essas vagas para extensão. É o pessoal da formação em bacharel e licenciado, junto com o pessoal da extensão. No campo das artes têxteis, isso tem sido de uma riqueza imensa. Na litogravura também. No entanto, no campo das artes têxteis é onde eu percebo muito mais a riqueza dessas relações entre o pessoal que está na graduação, inclusive na pós-graduação, mas em relação com o pessoal da extensão, né? Isso tem. Então, os laboratórios eles têm funcionado muito desse jeito, com um sistema que eu posso dizer que é uma certa tutoria, onde os mais experientes eles vão se responsabilizando pelo acompanhamento dos menos experientes,
É uma coisa super Anísio Teixeira, né? Super fora aí é, fora do que é a universidade, o sistema, né, que a universidade se organiza. Essa ideia assim dessas tutorias, é, ela tem se, na nossa prática, na minha prática, ela tem se tornado algo muito significativo. O mais experiente se responsabilizando, se autorresponsabilizando por aqueles que são menos experientes em determinado assunto, e aí com isso todo mundo cresce, incrivelmente todo mundo cresce. E o aspecto educacional no processo de criação está justamente nisso, né? Pensar esse processo como um processo de criação em artes visuais que não está descolado de um processo educacional, de ensino de artes visuais. E aí a cultura visual é o campo que fortalece e que ancora essa perspectiva. Outros campos também, obviamente, outros campos também fazem isso, mas nesse momento eu escolho me ancorar aí na cultura visual para justificar, para argumentar, para escrever projetos, para participar de editais internos e externos. A gente precisa desse ancoramento e também para estabelecer relações e parcerias. Então, a gente vai falando sobre isso, eu vou comentando a nossa perspectiva e daqui a pouco tem muita gente se agregando aos nossos projetos, né? Então, eu acho que é um pouco isso, Edson. Excelente. Não, incrível. É muito gostoso ouvir todos Eu não esses sei onde que processos. levanta a mãozinha. Oi? Eu não Ah, sei tá. onde levanta a mãozinha. Tem Tá, um então react ali, uma reação. tem uma reação ali. É um coraçãozinho, Kelly. É um coraçãozinho aí. Isso. E muito legal, assim, ouvir todo essa trajetória, toda essa relação, toda essa conexão aí. Que tu faz, né, entre as produções, os procedimentos, a tua obra, o teu trabalho enquanto professor, enquanto artista, descobrindo novos métodos, né, enquanto artista, mas também formando novos artistas, formando novos docentes. É bonito ver todo esse emaranhado se conectando, né? Que são muitos caminhos também, né? Belíssimo. Obrigado, Luciana, pelo depoimento. A Ana agora quer fazer uma pergunta e depois eu passo a palavra para a Kelly. Obrigada, Edson. Não, na verdade, eu vou ter que ir formulando. Não é muito uma pergunta, é mais uma consideração, assim. Eu queria agradecer muito a fala da Kelly e da Luciana. Eu acho que a ideia das conversas, das rodas de conversas, né, que a gente pensou, é trazer muito essa ideia do artista que escreve sobre desenho, do artista que desenha, né, do acadêmico que desenha, do artista que escreve academicamente. E aí hoje eu estava escutando a fala de vocês e pensando isso que a Luciana falou é um emaranhado de coisa, na verdade, e como que como que esse tipo de diálogo proporciona, né? Isso que a Kelly falou, eu gosto muito desse termo do desenho no campo expandido, né? Que isso tem sempre relação com espaço, né? Então, quando a gente proporciona espaço, abre espaço para poder falar de desenho, a gente acaba falando de outras coisas também e que são implícitas, né? Isso que a Luciana trouxe, a relação da revista, como que ela abrindo um diálogo, ela acaba trazendo a questão do grupo, né, de pesquisa, de desenho, o risco experimental, mas também a ação da graduação, também o laboratório, expansão, educação e pesquisa, né? E quando a Kelly traz, né, a proposição em aula, que é tanto da graduação quanto para a escola, e que esses alunos estão produzindo uma coisa que tu falou, né, Kelly, com aquilo que tem, né, o giz de cera, o que tem, como que isso expande, que não é. Então, eu acho que é menos uma pergunta, mas é mais uma consideração, assim, o que bonito que a gente está aqui podendo compartilhar sobre isso, né? E como que eu acho que o desenho proporciona isso, no sentido, eu sou, assim, eu sou apaixonada pelo desenho, sou essa artista que desenha, que escreve sobre desenho, e a minha relação com o ensino não é tanto no campo da universidade nem da, da escola, eu sou mais professora de curso livre de desenho há 12 anos, e que é mais para as pessoas que não são da área das artes e que têm vontade de entrar
né? Ou às vezes só ter um hobby. Então é uma outra ideia de desenho também, de ensino de desenho, que eu acho que faz parte desse emaranhado. E, enfim, eu só queria dizer isso, assim, né? Que eu acho que a gente, trazendo um pouquinho de ontem, como a Camila colocou, né? Uma linha imaginária que vem de ontem, que a gente estava pensando nos ensaios, né? Como os ensaios, essa escrita. E, e aqui eu acho que a gente chega numa questão de espaços, né? De pensar espaços, de territórios, de emaranhados, toda essa cartografia que a gente foi escrevendo aqui hoje, desenhando aqui hoje. É isso, não era muito uma pergunta, era mais para agradecer. Eu achei que foi tão fluido e tão bonita a fala entre a Kelly e a Luciana, e enfim, como que a gente foi trazendo. Eu anotei um monte de coisa, mas enfim, emoção do momento. Obrigada, tá? Quero agradecer as duas. Kelly? Obrigada a você, Ana, e a Luciana. É, é muito gostoso. Eu vou chegar lá na Luciana, mas é porque a Ana acabou agora e eu já faço o link e vou para você, tá, Luciana? Ana, eu acho que é isso, né? Tem uma coisa do espaço dessa. Ai, que pode ser uma delícia, né? A gente pode trabalhar num espaço delicioso, assim. Eu acho que quando a gente rompe, igual a Luciana falando, né, da importância dos tutores dentro das quem tem mais experiência com quem tem menos experiência. Eu tenho uma disciplina de núcleo livre que eu inventei a disciplina há uns 8 anos atrás, eu imagino, é que os meus estudantes de licenciatura pediram uma disciplina de desenho de figura humana, né? A gente trabalhar o corpo, o modelo vivo. Aí eu inventei a disciplina como núcleo livre para suprir uma necessidade que o desenho quase deixou de existir no nosso curso, na licenciatura. E aí, esse espaço é muito interessante porque é um espaço de núcleo livre. E aí eu tenho desde estudantes da agronomia e das ciências da computação até estudantes do design, né? Então, assim, é um espaço que está todo mundo ali no mesmo esquema. Eu falo que é muito bom trabalhar no núcleo livre porque não tem ranço. Sabe aquele senso comum erudito que a universidade promove, né? Que também cansa, né? Então, assim, vem todo mundo muito aberto a aprender, né? Sem muito ranço. Então, eu tenho tido essa experiência e tem sido delicioso trabalhar com o núcleo livre. A questão dos componentes curriculares também dialogarem com a extensão, Luciana. Aqui na UFG, os próximos projetos políticos de curso já serão obrigados a incluir uma carga horária X de extensão, né? Então, o nosso PPP que começou novo, que começou esse ano, já tem uma carga horária, tem disciplinas que já têm a carga horária exigida para os estudantes formarem, porque sem essa carga horária de extensão dentro do projeto político, não como ação de extensão, mas como ASEC, são atividades curriculares de extensão, que a gente está chamando. Não sei se isso é para o Brasil, se é uma coisa do MEC. Acredito que sim, essa tendência, né? Porque a universidade vai se ilhando a tal ponto que o que a gente está fazendo, será que está realmente fazendo sentido para quem está ali fora, né? Ou só para a gente mesmo? Então, a gente já tem o novo PPP, nosso já tem as ASECs. É legal, né? Isso eu fiquei assim, achei maravilhoso, porque é uma coisa que eu acho que não tem como não ter, né? Não tem como. Então, os estudantes todos que formarem a partir de agora com os nossos PPP já têm uma carga horária de extensão como atividade curricular de extensão. Não como extensão, mas como atividade curricular. Interessante, né? Queria compartilhar. Perfeito. Obrigado, Kelly. A gente vai indo para os finalmente, né? Fazendo o encerramento aqui desse segundo dia de encontro, né? De conversas. Já deixo o convite para amanhã. Amanhã a gente vai falar sobre escrita de processos, criação e pesquisa nas artes visuais, dessa relação, né, do artista que está no ateliê e depois para escrever sobre seus processos, né? E a gente escolheu esses três temas justamente que foram os materiais que foram chegando para a gente no dossiê, né? Através do ensaio, ontem a conversa foi sobre ensaio, hoje a gente fala dessa relação do ensino e da escrita, da pesquisa e da produção também, isso como reverbera nas produções dos
artistas, nas produções dos professores, na escola, como esse trabalho que a gente desenvolve no ateliê chega na escola e como que ele encontra e toca em outros tantos lugares, né, na formação humana, e amanhã os escritos de processos. Então, eu agradeço muitíssimo a presença de Luciana Borra, que esteve aqui com a gente, a Kelly Cristina, Kelly Mendes, corrigindo, as minhas parceiras de dossiê, a Ana Moreira e a Ana Moraes e a Camila Moreira, né? E aos que estiveram aqui presente conosco, né? Ontem a gente teve um probleminha de invasão na sala, então a gente teve que mudar o link, mas a gente retomou aqui os trabalhos com esse grupo aqui numa sala mais restrita, né? Mas é isso. Seguimos. Muitíssimo obrigado. Esse material vai ficar disponível no YouTube do grupo de pesquisa NEDEC, que é um grupo de pesquisa que tem uma galera que produz, pesquisa o desenho. É um grupo coordenado pela Camila, na UFMG, e tem gente de todo o Brasil e fora do Brasil também. Meu muito, muito obrigado novamente. Edson, só um comentáriozinho. Por gentileza, manda para a gente, para o nosso e-mail coletivo, os links dessa Pode gravação. deixar. E, Vamos Luciana, mandar. Edson, obrigada. Assim, foi um diálogo muito gostoso, assim, provocativo, mas no sentido de da gente criar poéticas aqui, né? Acho que as Exato. nossas falas em alguns momentos foram muito poéticos. E Luciana, que gracinha! Eu tô apaixonada de te ver, viu? Assim, que bom que você tá aqui, que a gente está se vendo. A gente chegou a se conhecer muito superficialmente, né, na UFG. Eu estava chegando, também mais perdida do que tudo. E assim, eu sempre tive um carinho muito grande por você, sempre admirei muito, tá? Então eu desejo sucesso a todos, assim, e, e força na peruca, né, gente? Isso aí. É recíproco. Muito obrigada, gente. Fico feliz. Saio bem nutrida do nosso encontro de hoje. Obrigado. Obrigada, gente. Foi maravilhoso. Eu fiquei aqui pensando, né, na hora que a Luciana falou da delícia que é da questão do laboratório, eu falei, nossa, me pareceu o mito da caverna. Sendo que, no caso, o professor ele é o que faz a sombra e ele está dentro interpretando a sombra e estimulando o registro lá dentro, né? Mas, enfim, muito obrigada. Obrigada, Ana, Edson, por tudo e até amanhã. Até Obrigada, amanhã. pessoal. Muito Obrigado. bom estar Até aqui mais. Depois a hoje. gente envia os links. Obrigada, Tchau, Edson. tchau. E a gente. Nada.